Agora estamos ao vivo. Boa, olha aí, olha que maravilha. Porto Alegre, 21 de outubro de 2023. Passada a pandemia, voltamos com o nosso projeto de live. E hoje, a nossa entrevista, a nossa conversa, vai mexer muito com a emoção. Troca de chave, zona de conforto, autoconhecimento, programação mental, mindset. Na conversa de hoje, talvez vocês reconheçam pessoas, talvez vocês se reconheçam, ou talvez vocês se descubram durante a nossa conversa. Nós vamos conversar hoje com o psicólogo Celso Dellinghausen, que ele vai nos esclarecer o assunto e ele é estudioso da felicidade. Transmissão ao vivo tem isso, às vezes aparece um som de motor, às vezes aparece um vizinho com um funk, mas vamos em frente. Celso, muito obrigado. Imagina, é um prazer. É um prazer mais uma vez falar contigo. O Celso já esteve aqui outra vez, só que na época a gente conversava via telefone em função da pandemia, mas agora a gente consegue conversar ao vivo e a cores, presencialmente. É melhor. Celso, o que tu tem para nos dizer assim no mindset? O que é mindset para as pessoas se inteirarem do que a gente está falando? Bom, Zé, primeiro, maravilha estar aqui, né? Poder ajudar as pessoas a entender um pouco mais esse caminho da busca da felicidade e poder ajustar a sua forma de pensar, né? O mindset a gente chama que é um padrão de pensamento. E esse padrão de pensamento ele vem em cima de várias crenças, da forma da gente ver o mundo. E isso pode mudar e deve mudar para que a gente cada vez busque mais um mindset aberto, um mindset que faça com que a gente cresça mais, cresça cada vez mais, busque caminhos mais felizes e interessantes para nós. Eu costumo dizer que a gente vem com uma certa programação mental aí de família, né? Nossas escolhas normalmente têm a ver com aquilo que a gente viu nossos pais, aquilo que a gente vivenciou até aquele momento da escolha da faculdade, enfim, da nossa primeira profissão. E mais adiante a gente vai começando a perceber que a vida não é aquilo, a vida tem outras facetas, tem outras formas de ver ela, e a gente vai desenvolvendo isso. É importante que a gente tenha, então, esse mindset flexível, um mindset de crescimento, como a gente chama, podendo perceber que existem outras formas de ver as coisas. Bom, então assim, para a gente começar então já a conceituar. Existe um mindset fixo e um mindset de crescimento. Perfeito. Tu sabe que no esporte a gente consegue distinguir bem isso aí. Porque, só para as pessoas terem uma ideia, o mindset fixo é aquele atleta que ele já nasce pronto. Como assim, ele nasceu para aquele esporte. Então, isso também é perigoso, porque ele também pode ficar sustentado nesse dom que ele tem e não buscar o desenvolvimento dentro do esporte. Interessante. Né? Então, como é que a gente pode fazer uma associação das relações pessoais para um mindset fixo, sempre comparando com o esporte? Porque no esporte, a característica é essa. Na relação pessoal, como é que tu vê isso aí? Olha, é interessante essa pergunta e essa comparação com o desempenho esportivo, porque a gente vê realmente que existem personalidades, né, tipos psicológicos e mindsets, como a gente está falando, que são mais determinados, que escolhem mais cedo o seu caminho e seguem nesse caminho o resto da vida, certo? E a gente costuma dizer, eu que trabalho muito com recolocação, com orientação vocacional de pessoas, que tem perfis de pessoas, mindsets, como a gente está falando, que lá pelos 45, 50 anos é que vão achar o seu caminho, né? Então, é importante, primeiro, que a gente possa ter um mindset de crescimento, onde, por mais que ele seja fixo e com um foco bem definido, um foco saudável, um foco produtivo, ele possa também se valer de outras experiências, para cada vez crescer mais, para cada vez se desenvolver mais. Eu vejo assim também, uma característica que eu vejo nas pessoas que tem mindset fixo, por exemplo, uma pessoa que ela é egoísta. Egoísta no sentido bem literal, que ela vive em volta do ego dela. Então ela acha que ela é a dona da verdade, ela não se importa em querer crescer, porque para ela já atingiu o crescimento que ela pode ter. Uma outra característica que eu vejo nela é a instantaneidade, ela não querer esperar o tempo das coisas acontecerem. Porque como ela não está permeável ao conhecimento,
ela acha que aquilo ali é no tempo dela. Então, assim, ó, é tudo para ontem, entende? Então, assim, ó, isso a gente consegue ver também no atleta. O atleta, quando ele tem muita ansiedade, ele é muito ansioso para resultado, e aí ele se esquece que não é só aquilo. Né? Já no mindset de crescimento, no atleta, no caso no esporte, é aquele que tu vai forjando ele aos poucos. Ele respeita as fases de crescimento. Né? Então, assim, ó, não sei como é que a gente pode identificar isso no dia a dia, nas relações pessoais, né? Perfeito. Mas no esporte a gente vê isso. Ele reconhece que ele precisa treinar mais para atingir o estágio de excelência. Perfeito. A gente está falando em personalidade sempre, né? A gente está falando em formas de agir, em características pessoais, em competências também. A gente está mesclando aí várias coisas nessa conversa. Né? Então, dentro disso, a gente tem tipos psicológicos que são mais determinados, mais focados, que têm esse senso de urgência das coisas para ontem, né? Do imediatismo, da impulsividade. Né? Então, nós temos mapeado que existem indivíduos que têm essa característica. E dependendo dessa característica, elas são pessoas que são realmente impulsivas demais. Essas pessoas, assim, ó, elas têm a tendência de acumular mais erros, então. Não necessariamente, mas a probabilidade de errar é maior. A gente costuma dizer que todos os perfis vão ter coisas positivas e negativas. Sim. O erro desse perfil que é extremamente focado é realmente não escutar os outros, não conseguir perceber que existem outras verdades que não só a sua, vamos dizer assim. Sim. Certo? Parece, muitas vezes, até um perfil que possa estar ligado a uma insegurança. Por a pessoa buscar essa responsabilidade toda para si e dizer que é capaz de tudo, né? Sim. Ela tá, e a gente sabe que não, a vida não é assim. Né? A vida não é feita só da gente, a vida depende dos outros, são nossas relações, como a gente fala, para que a gente cresça o tempo todo. Né? Por exemplo, uma pessoa que vai para uma academia, ela vai aprender com o professor, ela vai se desenvolver, ela vai crescer com seus colegas, com pessoas mais graduadas. Então, e vai aprender uma arte milenar, muitas vezes, que foi feita por outras pessoas que nem estão mais aqui. Então, poder perceber que não é só assim nesse mundo, certo? É muitas vezes ansiogênico para essas pessoas, certo? Porque elas buscam a responsabilidade do sucesso da vida delas somente para si. Eu posso dizer que essas pessoas, elas tomam decisões e não voltam atrás. Olha, não somente essas, né? Tem algumas outras pessoas que têm uma mente mais determinada em cima da inflexibilidade, né? Que é não voltar atrás. Né? Sim. Mas sim, é uma característica normal das pessoas que têm um mindset mais fixo. E como é que a gente pode alcançar um mindset positivo? Olha, o que acontece, né? A questão do mindset positivo que eu coloco, né? Que é interessante da gente pensar, o que acontece? O ser humano ele tem normalmente um viés de achar que as coisas vão dar errado. Certo? A gente não pode generalizar, eu sempre costumo dizer que generalizar é um erro. Não é erro que a gente pode dizer que todo ser humano é assim ou assado. Existem as diferenças, mas em termos gerais, o ser humano ele tem uma tendência a achar que as coisas vão dar errado, uma tendência à insegurança, uma tendência à ansiedade, certo? E isso faz com que a gente acabe muitas vezes não ousando, não buscando aquilo que a gente pode fazer. Né? Que já é uma característica do mindset de crescimento. Então, a gente sempre costuma dizer, as pessoas elas precisam buscar colocar em prática os seus sonhos, buscar validar se elas têm aquelas competências ou não, porque todos nós temos várias competências adormecidas que se a gente não se colocar numa situação, a gente não vai descobrir se a gente pode ser capaz daquilo ou não. Sim. Como tu dizias antes, né, uma pessoa que foca somente no esporte, daqui a pouco está somente focado nele, me vem à mente muito o Michael Jordan, né, que depois foi pro golfe e acabou sendo um bom golfista e tudo mais, né? Então, a pessoa poder cada vez mais crescer e perceber que existem outras formas de ver isso é positivo. E essa tendência negativa que eu falei antes, mapeada pela ciência, que quando a gente não está no aqui e agora, a gente está normalmente pensando no boleto que a gente deixou de pagar, ou de que alguma coisa pode dar errado a algum cliente que a gente pode perder, alguma coisa assim, tem essa tendência negativa, a gente precisa, como diz o Augusto Cury, se questionar. Onde é que está a indicação de que isso vai acontecer? Ou é realmente só da minha mente, né? Da minha dúvida com relação à minha capacidade, ou de que as coisas vão dar certo? Né? E acreditar cada vez mais em si.
né? A buscar perceber o quanto as coisas conspiram a nosso favor. Por exemplo, nós estamos aqui, né? E a gente não está vendo, mas tem milhares de pessoas ajudando a gente a estar aqui. Quem coloca essa... A gente tem luz nesse momento aqui, né? Nós estamos sem luz. A gente tem a internet funcionando, então tem milhares de pessoas, além do que a gente está vendo aqui, nos auxiliando. Então esse individualismo que a gente normalmente fala do mindset fixo, de achar que é só assim, né? A gente precisa quebrar muitas vezes isso, percebendo, pô, nossa roupa não foi a gente que fez. Televisão, celular que as pessoas estão usando agora, né? Não foram uma cadeia, que fizeram, né? É uma cadeia realmente, né? E às vezes as pessoas têm esse mindset mais fixo e não conseguem perceber isso, né? Tá, e agora como é que a gente, partindo do mindset fixo então, né? A gente viu que o mindset de crescimento exige que a gente ouse mais, que a gente se coloque mais ao erro para tentar acertar lá na frente. E quando é que a gente consegue estimular essa troca de mindset de um para o outro? Né? Esse gatilho, ele parte da gente, ele parte de fora, é um gatilho interno, externo. Quando é que a gente faz essa troca de mindset? Bom, naturalmente, a psicologia, ela mapeia que nós temos algumas crises vitais. Sim. Certo? E uma crise vital é uma crise que a gente pode chamar de mindset, que é uma crise existencial, que é uma crise da gente perguntar assim, pô, afinal, o que eu estou fazendo até aqui vale a pena? Os meus valores que eu estou levando até aqui, na minha vida, que eu estou buscando nela, está valendo a pena? A minha formação, que eu estou fazendo, o meu trabalho, minha carreira, valeu a pena a minha entrega? É natural que as pessoas tenham essa dúvida. Primeira coisa que é importante as pessoas saberem que em algum momento essa dúvida vai acontecer. É natural que elas tenham. As pessoas que têm um mindset mais fixo não passam muitas vezes por isso. Mas é natural que se passe por isso. Esse autoquestionamento. Esse autoquestionamento. Exatamente. Quem eu sou, né, nesse mundo todo aí, aonde é que eu estou, que mundo é esse que eu estou, e para onde eu vou, principalmente para onde eu vou. Né? Então eu costumo dizer, às vezes as pessoas viram, brincando aqui, né, mas falando a verdade, né, viram azedos, né, viram pessoas agressivas, muitas vezes descontroladas no ambiente corporativo, na vida, nas relações, e elas não sabem por quê. É porque elas realmente estão tentando, estão incomodadas com algo que elas ainda não conseguiram se dar conta do que é para poder seguir adiante. Né? Então entender que elas são, e é aí, Zé, que muda esse mindset, que muda a percepção da vida. Bom, afinal, quem eu sou, onde eu estou, para onde eu vou, as pessoas começam a buscar algumas respostas para seguir adiante. Na ciência da felicidade, é muito engraçado, né? A gente diz, eu brinco com a minha mão torta, né? A gente diz que a gente vem feliz até os 20 e tem uma queda de felicidade aos 20 e volta a ser feliz aos 40. E isso também pode ser visto como uma troca de mindset. Porque até os 20 eu venho me relacionando com milhares de pessoas. Escola, início da faculdade, tudo mais. Quando eu entro no mercado de trabalho, minhas relações viram frias. Sim. Minhas relações não são mais relações de amizade, são relações de coleguismo. Isso é um outro tipo de relação. Tem um outro tipo de comportamento interno dentro das organizações que não é o comportamento que eu tenho com meus colegas, meus amigos. São comportamentos diferentes. E isso começa a me incomodar. E existe um comparativo social muito grande nessa época. Pô, fulano tem um carro tal, eu não tenho. Fulano tem a casa tal, eu não tenho. Então, esse tipo de coisa é muito nocivo para o ser humano. E acaba fazendo com que a pessoa se incomode. Ao longo do tempo, a gente vai começando a ver que o que mais vale na nossa vida são as relações. É poder estar aqui contigo trocando uma ideia para falar com esse pessoal. Sabe? Esse é o grande razão de viver. Só que a gente só vai se dar conta mais adiante disso. Não adianta a gente trazer isso para uma pessoa de 25 anos, de 20 anos, que isso não vai passou por algumas etapas ainda, né? Exato, ainda está focado no ter. Né? O namastê que se fala, né? Eu brinco, né? Não é mais ter. Sim. Não é mais ter. É ser amigo, é ser colega, é ser parceiro, é estar junto, é ajudar as pessoas a crescerem cada vez mais. Sabe, Celso, eu pratico um esporte que ele foi criado 600 anos antes de Cristo. Então lá se vão muitos anos. E toda pessoa que pratica esporte, e até porque ela optou em fazer aquele esporte, ela diz que esse esporte é o melhor esporte. Né? Eu acredito que seja o melhor esporte para ela, né? Porque afinal de contas ela optou em fazer esse esporte. E eu estou dentro desse grupo. Eu acredito que o esporte que eu pratico hoje, que é o jiu-jitsu, é o melhor esporte para mim hoje. Porque eu costumo dizer que a gente também treina jiu-jitsu.
Porque a gente tem uma relação lá dentro de amizade e companheirismo que um cuida do outro. Perfeito. Né? Até porque a gente precisa do colega para treinar jiu-jitsu. Não se treina jiu-jitsu sozinho. Sim. Né? Então a gente precisa do outro. Então cuidamos um do outro. E eu passei por uma troca de mindset agora. Onde o nosso mestre, o professor Marcelo Naja, ele chegou para mim e disse assim, ó, Zé, tu chegou no teu limite dentro dessas características. Agora, daqui para frente, se tu não mudar a maneira de tu lutar, tu não vai conseguir evoluir. Então eu tive que quebrar algumas coisas, e aí veio um gatilho externo, né, que seria a função dele, né, como orientador, me estimular a trocar de mindset. Claro. E isso me valeu, inclusive, agora uma indicação de troca de faixa. Né? Então, graças a ele, graças aos meus colegas, eu pude trocar de mindset e eu saí da minha zona de conforto, que é muito difícil para mim, porque uma questão de idade, né? Eu em fevereiro vou fazer 60 anos, né? Já vou poder estacionar em vaga de idoso. E lá eu no ônibus. Tudo isso. E lá eu treino com colegas 40 anos mais novos que eu. Sim. Eu luto com pessoas 40 anos mais novas que eu. Então, eu luto com pessoas que têm 30 quilos a mais que eu. 20 anos a menos, 30 quilos a mais. Então, é uma desproporção. Né? E o jiu-jitsu promove isso. Onde o mais fraco ele se sobressai ao mais forte, ou o menor ao maior. Né? Então, eu vivenciei isso agora. E é muito interessante porque quando eu escolhi essa live para fazer, que era uma live que eu já pretendia ter feito já antes, mas em função de várias turbulências, ela foi ficando de lado, foi bem na fase que eu estou vivendo pessoalmente. Né? Então, eu consegui me identificar lendo o livro Mindset, e eu aconselho a todas as pessoas a ler esse livro da Carol, e onde eu me identifiquei. Quando eu falei no início da nossa conversa que as pessoas poderiam se identificar ou identificar alguém, eu me incluo nesse grupo, porque eu precisei trocar de mindset, porque senão eu não conseguiria evoluir. Né? Na vida pessoal, também. Também eu precisei trocar de mindset para me colocar... é aquilo que eu te falei, me permitir errar para poder acertar lá na frente e não ficar preso naquela vida que eu estava. A tua pergunta antes foi, né, se o mindset é externo ou interno, e existe o natural interno, que é essa crise vital que vai acontecer, e existe todos os externos das pessoas que vão interagir com a gente, nos ajudando a isso, né? Então, eu acho que é muito importante, sabe, Zé, a gente poder perceber essa questão da diferença do mindset que a gente está insistindo aqui, o quanto esse mindset fixo ele tem coisas positivas, mas ele também pode dificultar algumas coisas. Por exemplo, o Cortella ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala que ele não acredita no conceito de envelhecimento. Porque, segundo ele, nós não somos que nem um sapato ou um fogão que veio pronto e está envelhecendo. Nós somos um ser em evolução, uma versão melhorada nossa a cada dia. Sim. Então, é importante essa abertura, pelo menos em algum nível. Né? Dentro do conhecimento do ser humano, a gente costuma dizer que tem coisas que os outros percebem em mim que eu não percebo. Por exemplo, qual é o efeito que eu causo nas outras pessoas? Certo? Eu costumo dizer, na minha opinião, né, Zé, eu e nenhum profissional pode dizer que é bom. Quem pode dizer, atestar sobre a qualidade do meu serviço, da minha atividade, são pessoas que eventualmente usam ele. Claro. E eu não posso dizer. Não posso e nem devo atestar. Né? Porque eu posso falar o que eu quiser. Então, é muito importante a gente poder perceber que a contribuição do outro é algo fundamental para o meu sucesso. Sem dúvida. Eu conseguir entender o quanto eu sou importante para a vida do outro e do outro na minha vida também é algo fundamental. Então, eu consigo ter uma escuta maior. Certo? Uma abertura maior. É aí que o mindset fixo, por mais que me coloque para frente, me foque, me estabeleça como uma pessoa de conquista, de resultado, de garra, certo? Pode ser melhorado.
Certo? A gente não costuma falar em parte ruim ou negar parte negativa, enfim, Sim. Não é por aí. A ideia é dizer, o que eu posso melhorar desse mindset? Certo? De que forma eu posso fazer com que ele tenha uma flexibilidade de entender que existem coisas no outro que ele vai dizer para mim, como o teu professor te disse, né? Ó, tu vai precisar fazer tal coisa. E muitas vezes essa primeira fala, por mais que seja de uma pessoa que a gente tem uma relação de confiança estreita, ela nos incomoda. Porque ela nos tira desse estado de conforto, como você está falando antes, né? O ser humano, ele é muito interessante. A gente busca o bem-estar. Felicidade, se tiver um sinônimo de felicidade é bem-estar. A gente luta um pouco dentro da ciência da felicidade para ajudar as pessoas a não buscarem só bem-estar. Mas se a gente for ver, o desenvolvimento todo do ser humano foi para o bem-estar. Se a gente não tivesse evoluído da forma como que a gente evoluiu, a gente não poderia estar falando numa live agora. A gente teria que estar num teatro romano, as pessoas sentadas em pedras, né? Sim. E a gente ali falando com elas. Então, esse desconforto dessa evolução constante do homem fez com que a gente chegasse aqui. E nos questionarmos sempre de que a gente pode ser melhor é um caminho da nossa evolução. Tem uma frase que fala o seguinte, o ignorante não peca. E ignorante no sentido de não conhecimento. Isso. Então ele não sabe que é errado. Perfeito. Essa live foi a live que eu mais tive tempo para preparar. Né? Então, como eu não vinha de uma rotina de lives, então eu estava tranquilo em termos de calendário. Né? E a gente conversou, acho que faz 20 dias que a gente conversou, né? Então, então eu vinha, geralmente eu tinha uma semana para me preparar, de uma live para outra. E agora eu tive 20 dias para me preparar. E às vezes eu ficava questionando, será que eu estou no caminho certo, com tanto tempo para me preparar? Porque assim, foi a live mais dolorida para eu fazer. Porque eu mergulhei fundo na minha consciência. Né? A partir do momento que tu começa a conhecer como é que tu funciona, e eu fazia muitos questionamentos e relativo à vida pessoal e à vida esportiva, e comparando uma com a outra, e lendo e relendo, e buscando outros livros, e que foi bem dolorido. Bom, eu posso até confessar, eu chorei muito programando essa live. Eu tinha vezes que eu não conseguia falar de tanto, e eu acho bom até mudar de assunto, porque senão eu vou começar a chorar de novo. É como eu digo, o ser humano, mentiram pra gente que nós somos seres racionais, né? Nós somos seres emocionais com capacidade de raciocínio. Sim. E até tem alguns que não usam muito, né? mas é interessante isso, sabe, Zé? O quanto o nosso momento nos faz refletir sobre as nossas coisas e nos proporciona crescimento, certo? Como tu falavas antes, o quanto tem de crescimento no erro, o quanto a gente pode evoluir errando. E muitas vezes a pessoa que tem um mindset fixo não se permite errar. Sim. Não consegue perceber o seu erro. Tu está errando. Não estou errando. É o meu jeito de ser. Mas nas pessoas que estão de fora, por isso que eu insisto, a gente tem uma parte cega na nossa personalidade. Isso numa relação pessoal fica muito nocivo, né? Muito, muito, muito. É importante, por isso que eu digo, tal do feedback, né? Pergunta, de que forma tu me vê, de que eu estou passando para ti, porque estabelecer uma relação de confiança com alguém não é fácil. Se a gente consegue estabelecer isso, e principalmente tu que trabalha com esporte, que tem milhares de alunos aí, certo? Essa relação de confiança é algo essencial para que a pessoa consiga evoluir. Uma relação não evolui sem confiança. Sim. Certo? Então, é básico que a gente possa captar e estimular cada vez mais isso. Né? Ajudando as pessoas a perceber o quanto a gente é preparado para as coisas, o quanto a gente está cada vez se desenvolvendo mais, o quanto a gente busca autoconhecimento, para que a gente possa perceber que ninguém é perfeito, né? E que a gente pode cada vez mais. Pois é, esse foi o nosso querido Celso Dellinghausen. Tu tem alguma consideração final, Celso? Eu quero agradecer de novo por estar aqui, né? E dizer assim que eu tenho uma grande admiração por ti. Pô, mas é mútua. Não, tanto é que é a segunda vez que eu te chamo para conversar. Eu vinha pensando assim, sabe, né? Porque a gente falava, né? Ser humano movido a bem-estar, né? A gente tem aí pessoas o dia inteiro na frente do sofá, né? O dia inteiro num celular ali,
né? Sem fazer nada, adoecendo. Porque a gente sabe o quanto a falta de movimento da pessoa faz com que ela adoeça mais rapidamente, né? E tu é um batalhador da longevidade. Assim como eu, as pessoas que trabalham na área da saúde são batalhadores da longevidade. Eu estou aqui para ajudar vocês a ser mais longevos. O Zé faz um trabalho específico na saúde para ajudar as pessoas a ser mais longevas. Então, hoje eu tive que... hoje não, mas... não hoje especificamente hoje, mas hoje em dia, né, o meu mindset teve que mudar muito, porque assim, a minha rotina eu acordo às 5 da manhã, às 6h30 eu já estou treinando, até às 9 da manhã, e aí me preparo, 9h30 eu começo a trabalhar, né, mas primeiro eu preciso me trabalhar, né, então das 6h30 às 9 da manhã eu me trabalho fisicamente e espiritualmente para encarar uma jornada, mas é complicado, porque inverno, acordar às 5 da manhã e 6 da manhã tu tá de pé descalço no tatame, é muito frio. É amor à causa. É amor à causa. Por isso que eu digo, a gente não trabalha para ganhar dinheiro, né? A gente trabalha por uma causa, por um objetivo de vida. Algo que a gente acha interessante entregar para esse mundo. A modificação, a mudança que a gente quer ver acontecer. A minha mudança é querer ver as pessoas entenderem para que serve essa vida, para chegar lá no final e dizer, pô, valeu a pena, fiz o que eu queria. E a tua é essa, né? Fazer com que as pessoas realmente se engajem naquilo que possa melhorar a saúde delas, e não só a saúde física, mas a mental, porque a disciplina do esporte é algo extremamente enriquecedor. Então, por isso que eu digo, sabe, Zé, eu tenho uma admiração muito grande por ti, pelos senseis que eu tive na minha vida, por outras pessoas que me ensinaram. Seja, a gente acabou de passar do dia professor, né? Você é professor também, parabéns, os professores que estão nos assistindo, né? Nós temos sim um compromisso em fazer as pessoas encontrarem caminhos para serem cada vez mais felizes, mais longevas, através do conhecimento, através da saúde, através do esporte, enfim, de tudo aquilo que a gente entrega para o outro. Porque ninguém trabalha para si. Não existe uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que não existe relação perfeita, né? Perfeito, exato. Nós somos seres imperfeitos, então não existe relação perfeita. Isso. Aí que entra, infelizmente, quem é de mindset fixo que não entende isso. Perfeito, perfeito. Né? Que busca na instantaneidade a solução de um problema que é complexo. Exato. São duas pessoas de origens diferentes. Isso numa relação amorosa. Imagina numa relação de tu tem um grupo de pessoas, uma relação fraternal, se tu tem um grupo de 30, 40 pessoas. Sim. E aí já fica mais difícil ainda, porque cada um vem de uma origem diferente, né? E só uma última contribuição, sabe? Eu acho muito interessante a questão do jiu-jitsu, porque a gente pode estratificar a questão do esporte. Tem esporte que eu não tenho contato nenhum. Tem esporte que é coletivo. Sim. Tem esporte que é de contato. Então, dentro da ciência da felicidade, o que a gente diz? Esse esporte que é coletivo, ele me ajuda no estado de consciência e de concentração e de pertencimento. E esse esporte de contato, ele me ajuda no desenvolvimento de algo que é fundamental para o ser humano, que é a ocitocina, o hormônio da conexão. Porque a gente está na conexão com o outro, a gente está encostado com o outro. É muito interessante que quando uma pessoa está mal, o que a gente faz? A gente pega e bota a mão no ombro. A gente coloca a mão na pessoa. Porque esse encostar um no outro já gera uma liberação positiva de hormônio em nós. Certo? Então, por isso eu digo, jiu-jitsu é algo que faz com que as pessoas tenham um sentimento de fraternidade maior, que é o que você está me dizendo agora. Lá a gente, eu costumo dizer isso, né? Que eu tive muita sorte de cair na escola onde eu estou. Eu treino hoje na Mário Sperry, que é a matriz no Brasil, que é na Zona Sul de Porto Alegre. E lá eu fui muito bem acolhido, eu vim de uma outra escola, né? Eu fui muito bem acolhido e hoje já faz mais tempo que eu treino lá que da outra escola, né? Mas é bem interessante isso mesmo. E a gente tem muito contato com praticantes mais graduados que nós. E uma vez eu ouvi de um deles assim, eu preciso que tu evolua para tu estimular que eu evolua também. Ver que é uma coisa que não cresce sozinho. Tu precisa crescer para me criar dificuldade para eu poder crescer. E assim é todos os profissionais. Quanto mais eles crescem, como eu digo, teu celular tá bom, tem alguém lá fora fazendo o melhor para ti. Então, e tu tem que fazer o teu melhor para os outros também. Essa relação ganha-ganha é algo que a gente tem que ter presente na humanidade. É assim que a gente vai evoluir. Sem querer, né, na lei de Gerson, querer ser melhor do que o outro, porque senão esse vai voltar para ti. Essa relação ganha-perde volta para ti.
Se fizer uma relação ganha-ganha, a gente vai evoluir sempre. Não espere por migalhas de sentimentos. Consideração não se pede. O amor não se implora. As pessoas oferecem o que querem dar, mas dão somente aquilo que têm. Não sofra pelo que deixou de receber. E a culpa não é só sua. Quem tem a coragem de fazer o bem a quem quer que seja, tem que ter a sabedoria de suportar a ingratidão. Desafie-se, não tenha medo de perder. Você só falha quando para de tentar. Celso, muito obrigado. Mais uma vez, a casa está sempre aberta para ti. Maravilha. Tá? Muito bom. E vamos conversar de novo. Manda um salve pros de motos. Salve de motos. Salve de motos. Tamo junto. Hoje nós temos um diretor aqui da live que está nos auxiliando aqui. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. E fiquem aguardando que em breve nós teremos outro encontro. Abraço. Valeu! Maravilha!